Em Plenitude, com Sara Mendes. Apoio Cultural West Office. Vendas 3088-4008. Realização PAN, construtora e incorporadora. Eclesiastes, no capítulo 4, o verso 9, diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cai, o outro levanta o seu companheiro. Mas se estiver só, pois quando caindo, não haverá outro que o levante. Nós entramos no seu lar para mais um programa Em Plenitude. Nós queremos, no nome de Jesus, no dia de hoje, abençoar a sua casa, a sua família, você, com aquilo de melhor que nós podemos levar até a sua residência, que é o amor de Cristo pela sua vida. E no programa de hoje, nós estaremos falando sobre família. Qual é o contexto familiar dessa época pós-moderna? Esse 2014 começando aí com todo gás, e como anda a sua família? Como vai a sua estrutura familiar? Os seus filhos, os seus avós, os seus pais, o seu casamento, se você é jovem, os seus relacionamentos em família. Deus tem algo para falar ao seu coração. No programa de hoje, você também não pode perder o final da entrevista com o grande Álvaro Dias. Com certeza. Eu quero deixar registrado aqui, do fundo do meu coração, o meu respeito, a minha admiração à pastora Sara Mendes, pastor Célio, que Deus continue abençoando sobremaneira esse ministério. Cada família que está sob o apacentar desses irmãos tão queridos e amados, deixar registrado aqui que o meu desejo é que nós possamos, a cada dia mais, unirmos as nossas forças para que o Evangelho do Senhor Jesus continue sendo pregado cada vez mais. Isso mesmo, o Sim Fernandes esteve com ele. Você que acompanhou o programa passado pode ver esse começo, conferir. Você não pode perder aquilo que esse homem de Deus falou para também edificar a sua família e a sua casa. Até já! Eu vou todo mal vencer. Igreja Cristo nas Nações. Uma igreja que tem por principal objetivo adorar a Deus e fazer discípulos por todas as nações. Venha nos conhecer. Rua Antônio da Cunha Almeida, quadra 129, lote 10, setor dos Afonsos, Aparecida de Goiânia. Igreja Cristo nas Nações. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender, Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim, não é mesmo? Eu sei, seus pensamentos são mais altos que os meus. O teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. E mesmo que eu não entenda o seu caminho, eu confio. Salmos, capítulo 128 diz assim: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos.
Feliz serás, do trabalho de suas mãos comerás, e tudo te irá bem. A tua mulher no interior da sua casa será como a videira frutífera, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da sua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião. Tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da sua vida, e verás os filhos dos seus filhos. Paz sobre Israel. Meu querido, a família na época pós-moderna, que é a época que nós vivemos, ela tem sido muito vulnerável. Os valores morais que regem a família, eles têm sido deturpados ao longo do tempo, e hoje dizem as estatísticas que existem mais de 100 tipos de família. Família formada por pai, mãe e filhos. Famílias formadas por pai e mãe sem filhos. Famílias formadas por pai e filhos. Família formada por mãe e filhos. Famílias com os meus filhos, os seus filhos e os nossos filhos. Enfim, são inúmeras as nomenclaturas familiares hoje. E eu quero começar essa reflexão te lembrando de que quem fez a família, quem projetou a família, foi o Senhor Deus. É por isso que Deus tem zelo por ela. A família é plano dele, a família é alvo dele, a família é quem sustenta a sociedade, quem dá equilíbrio para o seu caráter, quem estabiliza as suas emoções. E como anda a sua? A família pós-moderna, ela vive firmada num tripé um tanto quanto estranho. É o tripé da pluralização, da privatização e da secularização. Eu vou te explicar. A pluralização diz que há muitas ideias, muitos valores, muitas crenças. Nós não vivemos tempos de verdades absolutas. Você pode buscar a sua verdade, o seu filho quer buscar a verdade dele, o seu pai tem uma verdade, uma família cada vez mais plural, pessoas cada vez mais plurais, cheias de verdades absolutas dentro de si mesmo, e nesse meio termo, tudo é relativo. O segundo tripé é a privatização, que diz que as nossas escolhas são soberanas e cada um que opte pelo seu caminho, que forme o caminho como quer alcançar os seus objetivos, e nesse caminho vale o que você quiser. E essa privatização tem criado indivíduos cada vez mais individualistas, indivíduos que cada vez pensam mais em si mesmos. E o terceiro tópico que firma o nosso tripé é a secularização. A secularização, ela vem colocar Deus na lateral das coisas. Deus está ali, à minha disposição, mas Ele não é o centro da minha vida, Ele não faz parte dela. Eu chamo a Deus quando eu preciso dEle. E então a gente vive essa secularização. E nessa estrada cheia de perigos, a família está no meio desse fogo cruzado, ouvindo muitas vozes, tendo à frente muitas bifurcações morais, muitas negociações morais. E que atitude você tem tomado? Que escolhas fazer para não perder a sua identidade do seu filho? Eu quero te sugerir algumas coisas no dia de hoje, com relação à sua família. Em primeiro lugar, coloque Deus acima das pessoas. Que lugar Deus ocupa na sua vida? O salmo que nós lemos diz: bem-aventurado, feliz o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ou seja, se você teme a Deus, se Ele é prioridade na sua vida, se você coloca Ele no lugar central, o Salmo vem continuando descrevendo as bênçãos que você colhe. Meu irmão, no mundo nós temos Deus, pessoas e coisas. E a sociedade que nós vivemos tem se esquecido de Deus, amado as coisas e usado as pessoas. E Deus não criou as coisas para serem assim. A família pós-moderna tem valorizado mais coisas do que relacionamentos. E no relacionamento a gente inclui o relacionamento com Deus, o relacionamento dentro da sua casa. Essa era virtual que nós vivemos, das redes sociais,
Você provavelmente já teve a experiência de entrar na sua casa. E se você tem mais de um filho, você encontra cada um deles ali viajando no seu próprio mundo. No celular, no WhatsApp, conectado com várias outras pessoas, mas fisicamente sozinhos. A nossa sociedade valoriza muito mais o ter do que o ser. E uma sociedade que se prostra diante dessas coisas se esquece do Deus vivo. Deus precisa estar acima das coisas e das pessoas. Ele precisa ser o centro. Se você o teme, as bênçãos são consequência na sua história. A segunda coisa que eu aprendo aqui é que o seu cônjuge, se você é casado, precisa estar acima dos seus filhos. Eu vou te explicar. Se você é mulher e está me assistindo agora, você vai me entender. A mulher, quando ela tem filhos, eu tenho 2. E quando nós experimentamos a maternidade, nós vivemos uma sensação de completude. É como se nós estivéssemos completas. E todo o resto é secundário demais. Porque a relação com o filho, ela basta para a mulher. Mas existe ali um cônjuge, um marido, um cabeça, um homem que necessita da sua atenção. Mesma coisa você, marido. A sua mulher, como parte frágil, como auxiliadora, ela precisa de você. E o índice de divórcio no nosso país, ele cresce assustadoramente. As estatísticas dizem que 50% dos casamentos terminam antes de completarem 5 anos. Ou seja, de 10 casamentos que se casam hoje, daqui 5 anos, somente 5 deles existirão. E enquanto os véus das noivas ficam cada vez mais longos, os casamentos ficam cada vez mais curtos. Um dos grandes erros que um casal pode cometer é colocar os filhos ou outras coisas acima dos seus cônjuges. Muitos casais transferem o sentimento de afeto para a vida emocional dos filhos. E o maior presente que você, pai, e você, mãe, pode dar ao seu filho é amar o seu cônjuge. O seu filho vai se sentir seguro se ele crescer num ambiente, numa atmosfera de amor entre os seus pais. Pais estruturados criam filhos saudáveis. Deus acima das pessoas. Cônjuges acima dos filhos. Terceiro lugar, os seus filhos precisam estar acima dos seus amigos. Na sociedade moderna que nós vivemos, muitos pais, quando tem o primeiro filho, decidem parar nele mesmo, porque dizem que não tem mais tempo para nada, porque dizem que o filho suga, que o filho tolhe a liberdade. E aí, para os seus amigos, para os seus negócios, você tem muito tempo. Muitos pais vivem ocupados demais, correm demais, dedicam tempo demais a outras coisas e amigos, e quase nenhum tempo para os seus filhos. Alguns pais tentam até recompensar essa ausência com presente, com dinheiro. Tem uma história que conta que um menino um dia chegou para o pai e falou: pai, quanto custa 1 hora do seu dia? E o pai rapidamente respondeu: 1 hora do meu dia custa R$100. E aquele menino então, a partir daquele dia, começou a juntar moedinhas, até que ele conseguiu R$100. Chegou nesse pai e disse: pai, hoje eu quero 1 hora do seu dia. E esse pai disse: menino, eu não tenho tempo, você está pensando o quê? Eu preciso trabalhar. E o menino então olhou para esse pai e falou: eu vou pagar. Está aqui os R$100 que você disse que custa a sua hora. Muitos filhos hoje estão perdidos, simplesmente porque não conseguem identificar os pais neles.